Poucas pessoas tiveram a mesma oportunidade que os discípulos de ouvir os ensinamentos diretamente de Jesus. Alguns desses ensinamentos eles nem compreenderam, porque não deram a devida atenção. Eles acabavam debatendo sobre assuntos de menor importância. Por exemplo, um episódio que nós já estudamos. Ao descer do Monte da Transfiguração, onde muito conhecimento foi revelado. Penso que Pedro, Tiago e João, que estavam presentes naquela ocasião, acabaram se sentindo privilegiados e eles se envolveram em um debate com os apóstolos que haviam ficado ao pé do monte e não conseguiram expulsar o espírito de um jovem. Acredito que eles começaram a debater entre si qual dentre os outros teriam conseguido expulsar, ou por serem mais maduros ou por estarem mais próximos do Mestre. O Salvador encontrou a melhor maneira de explicar essa questão. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa perguntou-lhes: que há razoáveis entre vós pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual deles havia de ser o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. Quem é o maior no reino dos céus? Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe o proibimos porque não nos segue. Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado ao mar. Ai, do mundo por causa dos escândalos. Porque é mister que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um olho só, do que tendo 2 olhos seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. O primeiro tópico de estudo é: devo perdoar aos outros se quiser receber o perdão de Deus. Os ensinamentos do Mestre se estenderam sobre vários assuntos, tanto sobre a nossa relação com Deus, como em Mateus capítulo 18, versículo 14. Assim também não é a vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca, como a nossa própria relação entre os homens. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir,
ganhaste a teu irmão. Sobre este assunto, Pedro interrogou o Senhor. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Não te digo que até 7. Mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. O Salvador disse: concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, ordenando-nos, portanto, que resolvamos nossas diferenças bem no início, para que a paixão do momento não se transforme em crueldade física ou emocional. Em nenhum lugar este princípio se aplica tanto quanto em nossa família. Nossa preocupação específica pode não ser a água, mas todos nós aqui na Terra, vivendo sobre o estresse e ansiedades causadas por este clima celestial, teremos motivos reais ou imaginários para ofender-nos. Como iremos reagir? Ficaremos ofendidos? Culparemos os outros? Deixaremos que a paixão do momento sobrepuje nossa razão? O presidente Brigham Young comparou certa vez o fato de ficarmos ofendidos com a picada de uma serpente venenosa. Ele disse: há dois cursos de ação a seguir quando se é picado por uma cascavel. A pessoa pode ter um sentimento de raiva, medo ou vingança, perseguir a criatura e matá-la, ou pode se apressar para tirar o veneno de seu corpo. Se seguirmos o último curso, é bem provável que sobrevivamos, mas se tentarmos seguir o anterior, pode ser que não vivamos o suficiente para concluí-lo. Não firamos aqueles a quem mais amamos com críticas egoístas. Em nossa família, pequenas discussões e críticas mesquinhas
se não forem corrigidas, podem envenenar o relacionamento familiar, chegando a transformar-se em desavenças ou até em maus tratos ou divórcios. Em vez disso, tal como no caso do veneno da serpente, precisamos apressar-nos em diminuir as discussões, eliminar a ridicularização, parar com as críticas e remover o ressentimento e a raiva. Não podemos permitir que essas paixões perigosas permaneçam em nossa mente, nem mesmo por um dia. Gostaria de deixar bem claro que o perdão dos pecados não deve ser confundido com tolerância em relação ao mal. De fato, na tradução de Joseph Smith, o Senhor disse: julgai com um julgamento justo. O Salvador pede que perdoemos e combatamos o mal em todas as suas formas. E embora devamos perdoar uma pessoa que nos prejudicou, devemos ainda assim trabalhar construtivamente para impedir que a injúria se repita. Uma mulher que foi maltratada não deve buscar vingança, nem deve sentir que não possa tomar as medidas necessárias para evitar que novos abusos aconteçam. Uma pessoa de negócio que tenha sido tratada injustamente numa transação não deve odiar a pessoa desonesta, mas pode tomar as medidas necessárias para remediar o mal cometido. O perdão não exige que aceitemos ou toleremos o mal. Não exige que ignoremos o mal que vemos no mundo ao nosso redor ou em nossa própria vida. Mas ao lutarmos contra os pecados, não podemos permitir que o ódio ou a raiva controlem nossos pensamentos ou ações. O Salvador disse: portanto, digo-vos que vos deveis perdoar uns aos outros, pois aquele que não perdoa seu irmão suas ofensas está em condenação diante do Senhor. O próximo tópico de estudo é: quem são os 70? O Senhor sabia que tinha muita gente que ainda precisava ouvir e conhecer seus ensinamentos. Então ele designou ainda outros 70, além dos 12 apóstolos, para testificar dele, pregar o seu evangelho e auxiliar na sua obra. Lucas capítulo 10, versículo 1. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele haveria de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. E Jesus respondeu para eles: mas não vos alegreis por isso, que se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Enquanto servirmos o Senhor em sua obra, veremos muitos milagres acontecerem. Muitos deles através de nós. Quando isso acontecer, devemos ficar muito animados. Mas sempre lembrar que é por causa do Mestre que essas coisas acontecem, não por causa das nossas habilidades. Porque o Senhor poderia fazer toda a sua obra sozinho, mas Ele nos permite participar dela por causa do seu grande amor por nós. O próximo tópico de estudo é: para obter a vida eterna, devo amar a Deus e a meu próximo como a mim mesmo. Servir as pessoas é uma maneira de se aproximar do Pai. Mas é bom enfatizar que esse é o segundo maior grande mandamento. Primeiro, temos que amar a Deus e nos aproximar dele, ter um bom relacionamento com o Pai. Não precisamos temer a Deus, temer aquele Pai severo que pune e castiga. O Pai é cheio de amor, Ele torce pelo nosso progresso. E Ele espera que procuremos conhecimento sincero para aplicar na nossa vida, e não só por curiosidade, como faziam os fariseus de outras épocas. Lucas capítulo 10, versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto
e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? A parábola do bom samaritano foi a maneira de Jesus responder à questão: quem é o meu próximo? E ela é uma história para ilustrar, e não é um fato que tenha acontecido de verdade.
próximo tópico de estudo é: escolhemos a boa parte ao fazermos escolhas que conduzem à vida eterna. A nossa vida é moldada pelas escolhas que fazemos. O Senhor nos ensinou que em certas ocasiões é mais importante dar atenção a obter conhecimento espiritual. Já em outras ocasiões, o mais importante é servir com ações. Para isso, o Senhor nos deu discernimento. Mas sempre que nós estivermos na dúvida, podemos consultar o Senhor e aprender diretamente dele, assim como fez Marta. No versículo 38 do capítulo 10 de Lucas: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou ele numa aldeia, e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Porém Marta andava ocupada com muito serviço, e chegando disse: Senhor, não te importa que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, andas ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. É difícil, às vezes, encaixar ações espirituais no meio da nossa rotina diária, na nossa lista de tarefas e afazeres. Mas com a sua carinhosa orientação a Marta, o Salvador nos convida a priorizar sempre o reino de Deus e o seu conhecimento. Quem faz assim, sempre vai escolher a boa parte. Cada um tem o seu milagre preferido, que gosta de estudar e ouvir. Dentre todos os que já estudamos até aqui, o Salvador até trouxe Lázaro de volta à vida. O meu milagre preferido foi quando o Salvador livrou uma mulher da morte. Essa e outras experiências nós vamos ver no próximo vídeo. Então, até lá!